boas obras, uma vida dedicada. Nós pegamos alguns textos aqui. Na visão que faz o aconselhamento sobre alguns textos aqui, o pastor Murgano de Chilá, ele diz que aconselhamento bíblico ele resolve muito da direção responsável do crescimento e conhecimento da graça salvífica. O Jim Kaiser, que é um dos professores contemporâneos aí da cadeira de aconselhamento, ele vai ter a tarefa para ajudar outros a caminhar com Cristo. Já o Jay Adams, talvez seja o pai da polêmica, do aconselhamento bíblico no perspectiva de estudo, faleceu agora em 2020. Para ele, o aconselhamento bíblico é o conselho de Deus para mudar o homem para o seu próprio bem e para a glória do próprio Deus. Isso aí nós trabalhamos semana passada. Vimos também que, além de ser uma aplicação do indicativo bíblico, só a gente a aconselhar atualmente, gerando aí um benefício mútuo, o aconselhamento tem por objetivo tomar conhecimento da situação, da circunstância, então a gente tem positivo disso, tomar conhecimento da situação, identificar e entender o problema, e aí então apresentar uma solução bíblica, de modo que o aconselhado, aconselhando, confronte as suas convicções, seus pensamentos, suas vontades, suas posições, suas palavras, agora do ponto de vista bíblico, e decidam viver de modo a glorificar a Deus. O objetivo é esse, fazer aconselhamento bíblico que as pessoas glorifiquem a Deus nos relacionamentos, nas atitudes, nos convívios, nas vontades. Nós vimos também esses textos e terminamos aqui na semana passada. Avançando um pouquinho mais aí, ainda respondendo o que faz o aconselhamento bíblico, nós precisamos compreender que para que o objetivo seja alcançado, que é usar a Bíblia para que a pessoa mude de modo a glorificar a Deus, então, para que esse objetivo seja alcançado, o aconselhamento bíblico está firmado em alguns princípios. Você só vai conseguir aconselhar alguém através do aconselhamento bíblico se você estiver atento a esses princípios. Então, o primeiro princípio aí, para saber o que faz o aconselhamento, que nós já mencionamos aí nas expressões aí anteriores, mas agora sintetizando, é ouvir. Ouvir atentamente para entender e interagir para reconhecer o problema. Não tem como você auxiliar ninguém no caminho sem primeiro ouvir para saber qual é o problema. E não somente ouvir, você vai precisar interagir, você vai ter que fazer perguntas para que alguma situação que não ficou muito clara, quando a pessoa está se abrindo e falando contigo, ela possa então ir apontando ou revelando as questões aí que estão envolvidas na situação lá do problema que ela está. Quando nós olhamos aí para Gary Collins, também no Conselho Cristão, no livro Aconselhamento Cristão, ele vai usar o exemplo lá de Eliú, que é os amigos de Jó, mais jovem, que ouviu Jó sem criticá-lo e sem censurá-lo. Diferente dos outros que ficaram quietos inicialmente, nem ficou nada, mas aí depois começaram a questionar, e criticar e atacar Jó. Eliú não. Ele simplesmente ouve para tentar entender e compreender aquela situação. Vamos ver aqui esses versos aí, para tentar referendar um pouquinho essa prática de estarmos atentos, ouvindo, as pessoas com o objetivo de auxiliá-las. Vamos para Provérbios, no capítulo 18.
verso 2. Provérbios 18, verso 2 diz assim: o insensato não tem prazer no entendimento, senão externar o seu interior. Uma coisa que um conselheiro pode fazer, e às vezes isso acontece, ele achar que ele é um conselheiro, ele é melhor que os outros. Então não precisa nem ouvir os outros. O objetivo dele é simplesmente mostrar o que ele sabe, externar o seu interior. Não vai ajudar ninguém. Né? Então, essa é uma postura de insensatez. Na verdade, o conselheiro ele tem que ajudar o insensato. Porque geralmente, como nós já vimos, na questão natural do conselhamento bíblico, a pessoa ela vai conversar contigo, ela nunca é o problema. O problema é sempre os outros. Né? O problema é o Bolsonaro, o problema é a mulher que escolheu, o problema é sempre alguma coisa externa. E aí ele falou, ele externa o interior dele. Isso é o insensato. Agora, quando o aconselhado, o conselheiro é insensato, ele não vai ajudar nada. Tá? Provérbios 18, verso 13 diz assim: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Para você dar uma resposta que realmente vai ajudar a solucionar qualquer problema, você tem que primeiro ouvir. A pessoa chega, ela não entrou lá no gabinete ou na sua casa, você fala, eu já sei qual é o seu problema. Você nem ouviu. Você já sabe. Você pode até ter uma ideia, mas você vai falar besteira. Você precisa ouvir. O que o aconselhamento faz? A primeira coisa que ele faz, ouve. Sem ouvir, às vezes uma hora lá que você vai ter de aconselhamento, você vai ouvir 40 minutos e você só vai dar às vezes 10. Porque sem ouvir não tem como você dar uma solução. Tudo bem? O que mais? Verso 17 desse mesmo capítulo. O que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. O que quer dizer aqui? Principalmente você está tratando de aconselhamento que envolve mais de uma pessoa. Aconselhamento conjugal, é sempre importante você ouvir as duas partes. Porque se você ouve só um lado, você fala assim, olha, é ele que tem razão. Até que vem o outro e examina o restante do pleito. Então, no caso do julgamento, o conselheiro sai da comunidade e julga para mim quem tem razão. Né? Então, se ele ouve só uma parte do lado, ele vai achar que é isso. E se ele definir e fechar o aconselhamento ouvindo só um lado, a tendência é ele ser parcial. Então, o verso 17 diz: o que começa o pleito parece justo. A primeira pessoa que começa a falar, parece que ela tem toda a razão. Até que vem o outro e o examina. Aí vem fora, apresenta, mas peraí, mas tem outro lado, ele falou isso, ele falou aquilo, tarará. Aí você vai ver que aquele que começou falando não está tão justo assim, não está tão certo assim. Então, dentro do aconselhamento, a primeira coisa é ouvir. E às vezes a pessoa vem sozinha, ela vai trazer todo o lado dela. Ótimo. Você vai falar, bom, obrigado por ter falado, mas para te ajudar eu preciso ouvir a do outro lado. Posso marcar com fulano, posso marcar com fulano, ou junto, sentar os três juntos, porque sempre, para ajudar, você vai ter que conhecer o todo. Tá? Então, a prática, né, do aconselhamento, ele vai exigir, então, essa disposição para ouvir, e não só para ouvir, mas interagir. Por que interagir? Porque aí você vai explorar. Né? Porque às vezes a pessoa ela vai estar falando, vai deixar algumas pontas soltas. Não faz sentido.
cair para lá. E eu fui ligar a câmera. Aí ligou ouvir, mas ouvir com atenção. Anotar palavras-chave que a pessoa está falando. Aparentes conflitos que ela acabou de falar. Você vai ter que estudar. Diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Muito pode nos purificar-se a súplica do justo. Dentro dessa conversa, em alguns momentos você vai ter que tratar que a pessoa não convence na prática pecaminosa e ela confesse esse pecado. Mas se você identificar se há alguma prática pecaminosa, você vai ter que ouvir. Você vai ter que estar atento do que ela está falando. Um outro texto que aponta para isso é do Cisco, né? Mateus, eu já trabalhou com ele no momento, vamos lembrar. Mateus capítulo 7, verso 5, que diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Então, nesse processo de investigação, inclusive você tem que se policiar para poder auxiliar a entender e ver lá qual é o cisco que está no seu irmão. Mas veja, é um processo de investigação. O Dicionário Internacional de Teologia, do Novo Testamento, quando ele usa trata sobre isso, ele diz assim: a exortação sempre pressupõe algum conhecimento prévio. Tem como você exortar uma pessoa publicamente se você não sabe o que está acontecendo. Você precisa desse conhecimento prévio. Conexão e exploração. Então, o que ele vai falar no aconselhamento? Primeiramente, você tem que se conectar com a pessoa que você está aconselhando. Em que sentido? Se ela não reconhecer em você um conselheiro, ela não vai saber. Se ela não tiver essa conexão e entender que você pode ajudá-la, ela simplesmente vai ficar ali olhando para sua cara e falando. O conselheiro é importante. E aí a exploração, que é ouvir e interagir, perguntar, questionar. Eu não entendi. Me conta um pouquinho mais sobre isso. Como lá. Então, essa exploração faz parte. Às vezes a pessoa, ela vem, às vezes ela combina alguma coisa, mas você pensa, pô, não está fazendo conexão. Não estou entendendo isso. Volta um pouquinho, repete de novo. Você precisa, no aconselhamento, não ter pressa nesse momento aqui, que o Paulo chama de conexão e exploração, que é ouvir, interagir, perguntar, questionar de novo, questionar uma situação que talvez surgiu para você que ela mencionou, que a pessoa mencionou. Então, esse primeiro ponto aqui, ele consiste em dar atenção, ouvir, responder, e aqui eu prefiro usar o termo interagir, né? Ao invés de responder, porque você vai estar, na verdade, fazendo mais perguntas. Que aponta para a ideia de conduzir essa conversa, e aí comentar, perguntar, confrontar, informar, para te preparar ali, para interpretar e ali a solução de encorajar. Então, o primeiro passo do aconselhamento bem sucedido é você
simples fato de a gente conseguir iniciar o processo de aconselhamento já foi algo difícil, porque eu, como seminarista na época, então figura masculina, já foi um trem complicado. Mas começamos, né, com indicação, converteu, então quem estava discipulando, indicou, ela começou o aconselhamento. E aí, então, o problema dela é que ela, agora crente em Cristo, ela queria, obviamente, glorificar Deus e tal, só que ela não se portava lá. E aí nós começamos a ouvi-la. Então, quero que você me conta a história. E o problema dela nada mais era do que ela, o fato de quando criança, ela tinha sido abusada. Todos os homens que passaram pela vida dela abusaram dela sexualmente. Até o dentista dela abusado dela. Então, o que aconteceu? É um histórico de vida que, obviamente, agora... Então, se você não tratar isso lá atrás primeiro, né, você não vai conseguir gerar uma mudança bíblica. Foi um trabalho de um ano. Né, a gente vinha lá no Guarujá e foi um trabalho assim que Deus foi dando graça. E aí eu compartilhava com outros conselheiros, a Clarissa também, na época. E graças a Deus a gente viu Deus mudando, né? O coração, mudando a atitude, mudando a postura. E ela deixando fluir, né, o lado feminino dela. Né? Eu não sabia nem andar como homem. Não sei se você quer lembrar disso, cara. Eu não sabia nem andar. Eu me lembro de um momento assim, que ela chegou nervosa no momento de aconselhamento, e porque aí ela já estava no processo, já estava usando branquinho, já estava mais feminina, e um jovem mexeu com ela no ônibus. Fez um sim para ela, uma coisa assim, dá uma piscada para ela. Nossa, ela ficou xinguita, porque nunca, né, nenhum homem tinha manifestado um desejo, que ela se produziu para justamente nenhum homem desejar vê-la como mulher. Né? Eu falo, ele errou, ele não devia ter feito isso contigo, mas ao mesmo tempo, é sinal que você está mais feminina, e esse é um ponto positivo, então vamos focar no ponto positivo. Aí deixou o cabelo crescer e tal. Foi um processo gostoso. Logo depois, aí, no final desse ano, a gente veio para Matão e a gente acabou perdendo contato. Mas você vê que é um processo. Foi um ano longo de processo, e que a grande parte disso só foi, o sucesso só foi possível porque gastamos muito tempo simplesmente ouvindo, para entender onde que estava a raiz do problema, onde que tinha que ser atuado, né? Qual o antídoto bíblico que deveria ser aplicado na vida dela. Então, esse ponto aqui você não pode desprezar no aconselhamento. Se você tiver pressa, a pessoa chegou, você está com pressa, é melhor você desmarcar e marcar um outro dia. Bom, você vai me desculpar, aconteceu algum imprevisto, eu não posso, a gente pode marcar um pouquinho mais tarde, ou em um outro momento, porque você tem que estar ali para ouvir. Tudo bem até aqui? Ótimo. Segundo pressuposto aí, que o aconselhamento faz, para alcançar o objetivo, ou para que o objetivo seja alcançado, ele tem que estar firmado não só no ouvir e interagir, mas no reforçar a autoridade e a suficiência bíblica. O aconselhando ou aconselhado, ele precisa entender que a solução para o problema, seja ele qual for na vida dele, vai estar na Bíblia. E que a Bíblia precisa ser a autoridade na vida dele. Porque se ele não considerar a Bíblia como autoridade, ele não vai se prostrar às exigências que a Bíblia traz. Então, reforçar aí a autoridade e suficiência bíblica. Então, vamos relembrar aí desses versos. Se porventura você ainda não marcou ele na sua Bíblia aí, então você aproveita e já marca, né? Salmo 19, do verso 7 em diante, que diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma.
É a Bíblia que vai restaurar a nossa alma, as nossas emoções, o mais profundo do nosso ser. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração. Tem pessoas que você vai encontrar, a pessoa desistiu da vida, está numa tristeza absurda, porque não tem esperança, porque não tem. A palavra de Deus diz que ela alegra. Então, se a Bíblia diz que ela é fonte de alegria, você precisa referendar e falar: a Bíblia é autoridade suficiente. Ela é suficiente para restaurar a tua alma, ela é suficiente para te dar sabedoria, ela é suficiente para alegrar o seu coração, ela é suficiente para iluminar os seus olhos, trazer uma nova perspectiva de vida, porque ela é límpida, ela permanece para sempre, ela é verdadeira. Verso 11, né? Por eles, ou pelos juízos do Senhor, se admoesta o teu servo, traz grande recompensa, né? Em os guardar a grande recompensa. Então, você vê que a Bíblia se apresenta como fonte de autoridade e suficiência para tratar das questões da alma, das questões de necessidades e de dificuldades que as pessoas têm. Então, ela se apresenta como fonte para isso. E nós temos que reforçar. Não, olha, a Bíblia é que vai trazer a resposta do seu problema. A prática que a Bíblia vai te apontar precisa ser seguida. Agora, se você rejeitar a Bíblia como autoridade na sua vida, então não tem o que fazer. E outra, se não usar os preceitos e princípios bíblicos, deixa de ser aconselhamento bíblico. Passa a ser qualquer outra coisa. O aconselhamento bíblico pressupõe a utilização da Bíblia, do ensino bíblico, da autoridade bíblica, da suficiência bíblica. Então, o segundo passo aqui, o segundo pressuposto para fazer é o seguinte: Bíblia. Tem um livro do fulano de tal. Bíblia. É a Bíblia, a Sagrada. Você vai lá para Timóteo, né? As Sagradas Escrituras é que são úteis para ensinar, para corrigir, para admoestar, para educar. Ela que é útil para tornar o homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. É a palavra. Só ela é inspirada, só ela é inerrante. O livro que eu escrevi sobre determinado assunto, ele pode te auxiliar, tal, mas nunca vai ser aplicado como solução na vida de ninguém, porque ele não é inspirado, não é Bíblia. O que muda, o que transforma as pessoas é o texto bíblico, é a Sagrada Escritura. É ela que se apresenta como sendo útil e eficaz. Então, tanto para o conselheiro você tem que reforçar isso, quanto para o aconselhar. João 8,32, né? Conhecereis a verdade vos libertará. O contexto lá, Jesus diz: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente livres. E ali o contexto é a escravidão do pecado, porque quem pratica o pecado é escravo do pecado. Só Jesus pode te libertar verdadeiramente. Nós pregamos isso, inclusive, recentemente. Então, a Bíblia ela é fonte de libertação. Às vezes a pessoa está escravizada, eu não consigo deixar determinada prática pecaminosa, pastor. Então você está escravo do pecado. A solução bíblica é Cristo. E permanecer na sua palavra. Se verdadeiramente permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis livres. Opa, então aqui você tem um preceito da autoridade bíblica. Mas eu não dou conta. Calma, é um processo. Mas pelo menos você tem que entender que ao invés de firmar a sua vida na inclinação pecaminosa do seu coração, você tem que firmar nas palavras do Senhor. Então veja, a Bíblia é suficiente para toda e qualquer circunstância aí, ou problema que a gente possa passar. Tudo bem aqui? Terceiro ponto, então. Terceiro pressuposto aí, que você precisa no aconselhamento bíblico, é firmar as promessas divinas. Quem está prometendo transformar, mudar,
perdoar, libertar, não é o conselheiro. Não é o processo de aconselhamento. É as Escrituras, que revelam aquilo que Deus faz. Lá em Hebreus, quando a gente estudou, por que a gente vai guardar com confiança a esperança? Porque quem fez a promessa é fiel. Eu posso pregar a Bíblia e anunciar as esperanças que a Bíblia diz, porque meu Deus é um Deus imutável, um Deus que não mente. Então, pastor, como o senhor tem certeza que é possível eu mudar biblicamente? Porque a Bíblia diz que é possível. Mas no meu caso, o senhor acha que tem alguma solução para o meu caso? Eu acho não, a Bíblia diz que tem. É ela que vai restaurar a sua alma, é ela que vai trazer alegria, é ela que vai trazer sabedoria, é ela que liberta, é ela que ensina, é ela que corrige, é ela que admoesta, é ela que educa, é ela que te torna perfeito, é ela. Então o terceiro ponto é firmar aí essas promessas de Deus. Vamos ver alguns exemplos aqui. João capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Então, ele vai dizer assim, Jesus, essas coisas vos tenho dito para que tenhais o quê? Paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Pastor, eu não tenho paz, minha vida é tribulada, eu não consigo ter paz. Peraí, nós temos a promessa do Senhor. O próprio Senhor Jesus garante, se você estiver firmado nele, ele veio para te trazer paz. Agora, ter paz onde? Qual que é a solução aí? Essa coisa eu tenho dito para que tenhais paz em mim. Aí que é a diferença. As pessoas têm procurado paz em lugares distintos. E por isso que não conseguem encontrar essa paz. Acha que na riqueza, acha que na saúde, acha que, sei lá, se eu fosse casado com fulano de tal, viveria uma paz. Não é nada disso. É em mim. Tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. Então, veja, mas essa é a promessa. É possível ter paz? Sim, Jesus Cristo diz que é possível. Vamos lá para Ezequiel 36. (25) 25 em diante. Deus falando, ao seu povo. Então, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis o quê? Purificado. Tem gente que muitas vezes vem para aconselhamento e fala, pastor, eu cometi um pecado que é imperdoável. A minha vida foi uma vida só de erros. Só eu contar para o senhor aqui, o senhor vai falar que não existe solução para mim. Mas aí, no aconselhamento, você precisa, mesmo sabendo que a pessoa é pecadora, mesmo sabendo que ela é vulnerável, ela está já lá no limbo. Então você precisa reforçar as promessas de Deus na vida dela. Quem não tem paz, você usa o texto que fala que tem paz em Cristo. Quem acha que não tem purificação para ela, Deus não vai me perdoar. Você usa textos que, quando você vê a promessa de Deus, diz que vai purificar. Pega exemplos de personagens bíblicos que eram miseráveis, que Deus transformou. Mas você precisa reforçar as promessas. Então ele diz, aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos purificarei. Dar-vos-ei coração novo. Porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito
e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Então veja, promessas de Deus, irmãos. Às vezes o aconselhado ele vai vir totalmente destruído, né? E aí não é a hora de você reforçar a culpabilidade humana. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Não. Você vai reforçar a promessa. O cara tá com dor, você vai ainda bater mais na hora que está doendo? Não, você tem que reforçar. É possível mudar isso. É possível transformar. Deus promete. E aí você vai trabalhar. Voltando lá para João, para o Evangelho de João, capítulo 10, verso 9. Jesus diz assim: eu sou a porta. E o cara vai chegar e falar: eu estou sem rumo, não sei para onde ir, não sei o que eu faço. Jesus é a porta. Né? É a promessa dele. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu venho para que tenha o quê? Tenha vida. E tenho essa vida em abundância. Então veja, reforçar as promessas divinas. Porque às vezes a pessoa está tão derrubada que ela precisa saber que existe esperança para ela. Né? Mesmo que eu já disse, o ser humano ele tende a exaltar a si mesmo, ele tende a amar a si mais do que todas as coisas, aquele que tem, que alcança a consciência de um Deus soberano, um Deus que é santo e justo, irmãos, às vezes ele vai chegar já quebrado. Ele já está reconhecendo que ele é pecador. Então, esse que já reconheceu que é pecador, que é miserável, que na cabeça dele não tem nem solução para ele, o aconselhamento vai fazer o quê? Mostrar para ele que existe esperança. Não adianta você jogar a última pá de cal na cabeça dele. Então, você tem que reforçar as promessas divinas. Romanos, capítulo 11, que fala da sabedoria de Deus, né? Pode pegar 1 Coríntios, que fala que a loucura de Deus é mais sábia que os homens. Mas a ideia aqui de Romanos é mostrar que Deus tem solução para tudo. Né? Qualquer situação vivida, Deus tem solução para tudo. Então, o verso 33 vai dizer assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Nosso Deus é a própria sabedoria, irmãos. Nosso Deus é a fonte de todo conhecimento. Ele não precisa de conselho nenhum. Então vai chegar gente e falar: não, mas no meu caso não tem jeito. Em Deus tem. Mas ninguém me entende. Deus é a sabedoria e o conhecimento. Você pode ter certeza de te entender. Então é reforçar essas promessas, porque tem gente que às vezes vem no aconselhamento consciente da pecaminosidade, da impureza, e acha que não tem mais solução para ele. E ele vem justamente para que ele tenha um revelado. Tá vendo? Eu fui lá, conversei com o pastor, não tem jeito mesmo para mim. E aí justamente o papel do conselheiro é reforçar as promessas de Deus. Por mais pecador que você seja, por mais miserável que realmente você seja, Deus promete que é possível mudar. Deus garante que é possível ter paz, Deus garante que é possível ter alegria mesmo na tribulação, Deus garante que pode ter purificação, seus pecados passaram, que tudo novo se fez. Ou seja, existem promessas para
serem aplicadas e apresentadas. E o aconselhamento bíblico faz isso. Reforça e firma as promessas de Deus para as pessoas. Você tem que dar esperança, porque senão ele não vai querer nem voltar. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Vamos caminhar mais um pouco. Dentro aí da busca e do objetivo do aconselhamento, o quarto pressuposto é informar sobre a responsabilidade individual para mudar. Presta atenção agora. Intencionalmente. Mudar é uma decisão. É algo intencional. Ah, mas é difícil. Não estou falando da dificuldade, estou falando da decisão. Então você tem que informar, falar, olha, a responsabilidade é sua. Eu não vou te mudar, é você que tem que fazer isso. É você que tem que aplicar a solução bíblica. Né? Você leva o seu filho no médico lá, o médico fala assim, ele está com pneumonia, tem que tomar um antibiótico. Aí você chega para ele, Juninho, tem que tomar um antibiótico. Não gosto, é ruim, tem um gosto ruim. Aí você fala, tudo bem, a mamãe toma por você. Vai dar certo? Não. Quem que tem que tomar o remédio? O Juninho, ué. Se é ele que está com o problema, é ele que tem que tomar o remédio. Não adianta a mãe tomar um antibiótico por ele. É ele. Você vai ter que informar sobre a responsabilidade individual para mudar intencionalmente, para mudar o pensamento, o sentimento e a vontade. Nós vamos trabalhar isso mais para frente. Essas são as três esferas, né? Pensamento, sentimento e vontade. Vamos ver que isso que vai nos acompanhar em boa parte aqui do estudo do aconselhamento. Porque tem coisa que está lá no pensamento já, que é mais difícil. Mas você vai ter que chegar lá. Já faz parte da essência dele, da crença dele. Quando está só na perspectiva da vontade, pegando aqui, já mencionando alguma coisa, você tem lá a vontade, o pensamento, sentimento e vontade. Como está só na esfera da vontade, é mais fácil você confrontar. Lembra de Tiago? Lá, Tiago ele vai fazer isso, né? O pecado vai flertar com você. Aí depois que ele flertar, ele vai casar com você. Ele vai coabitar com você e aí ele vai dar à luz. Lembra disso, da cobiça lá? Como a origem do pecado? Ela é gradual. Né? E começa a primeira vez com a vontade. Né? Uma vontade de fazer um trem errado, senhor. Aí fica. Quando está ainda na vontade, a primeira esfera, alguém vem te confronta, tal, você não, perdi a vontade. Mas se você ficar alimentando a vontade, isso já vai ser um sentimento. Você vai ter prazer naquele negócio. Aí já fica mais difícil. Quando o sentimento encarna, se torna uma crença, um pensamento, você já tem todos os argumentos, você já tem todas as desculpas, você já tem todas as respostas para tentar explicar o sentimento que te conduz a realizar a vontade. Então, você tem que explicar que seja lá qual for a esfera que ele esteja, se é só da vontade, ou se é do sentimento, ou se já está intrínseco, ele intencionalmente precisa decidir querer mudar. Você tem que informar isso. Fulano, ó, existe solução para o seu problema. E você está na esfera só da vontade, você ainda não consumou, você ainda não vivenciou isso. Então, é fácil resolver o seu problema. Mas você precisa intencionalmente mudar. Você tem que... O pecado jaz à porta. Compre a ti o desejo de dominá-lo. Fulano, você já passou da vontade, já fez, você já sente prazer naquele pecado? Você já andou um pouco mais para o buraco.
Deu certo lá, Gabriel? Caramba. Então, vai ficar mais difícil. Mas intencionalmente você vai ter que comprar essa luta. Não, já está no pensamento, já está intrínseco. Já é da minha essência, pastor. Eu não consigo mais viver sem fazer, sem pensar, sem viver aquilo. Opa, vai ser mais difícil ainda. Porém, a responsabilidade continua sendo sua de intencionalmente lutar. Vamos te apoiar, nós estamos aqui para te ajudar, nós vamos até criar uma rede que pode te auxiliar, mas você tem que querer mudar. Se você não quiser, não tem que fazer. Tudo bem? Então você vai ter que informar isso. Mas se ela não quer mudar, não tem o que fazer. Ué. Você chega para ela, ó, tem uma solução para a sua vida, nós vamos resolver. Tem aqui, ó, tem um padrão. É a mesma coisa, o cara está internado lá. O médico fala para você, ó, o seu caso é internação e você tem que tomar esse remédio. Você tomar esse remédio resolve o seu problema. Mas você tem que tomar. Eu não quero. Me dá minha alta que eu estou indo embora. Vai solucionar o problema dele? Não, se ele não quiser, não tem jeito. Não tem como. Então, por isso que você tem que jogar, informar, a responsabilidade é sua. Existe solução, existe todo um caminho que pode ser trilhado para solucionar. Mas você tem que querer. Você quer? Não, não quero. Não. Quanto à salvação, Não, mas aí veja, é uma questão de conversão. De perseguir, não, porque agora eu me tornei cristão. Mas ele mesmo diz em Romano que ele se esbofeteava. Porque o bem que ele quer fazer, eu não fazia. O mal que ele fazia. Então é uma luta. Mas ele estava ciente dessa luta. Então, e quem que vai lutar isso? Sou eu. Ah, Deus vai me ajudar nesse processo? Claro que vai. Mas é responsabilidade minha. Né? É aquela situação que muita gente fala, ah, mas eu orei para Deus tirar do meu coração isso. Não, meu amigo. É você que tem que lutar contra esses desejos. Eu estou lá com o site de pornografia aberto e falei assim, falei para Deus não deixar eu ver. Então você que abriu o site, ô miserável. Você que pagou lá o canal lá de conteúdo adulto, você que pôs no pacote. Ai, Deus me ajuda. Que a televisão queime, Senhor. Me liga. Pelo amor de Deus, gente. Deus não vai fazer isso. É sua responsabilidade. Ó, eu vou no boteco, mas não vou beber. O Senhor me ajuda. Eu orei ontem, o Senhor me ajudar. Vai aparecer 10 para pagar a pilha para você lá. Você não tem que ir lá. Não tem que aparecer lá. Não, eu quero deixar os vícios, eu vou parar de beber. Mas eu acho tão bonito ter lá o meu barzinho lá na minha sala. E o meu rum acabou. Eu vou pôr um lá só para não ficar vazio lá o lugar lá. O que você está fazendo? Você está pondo a cobra dentro do cesto e pulando dentro. Aí, ai Deus, que ela não me pique. Vai ter jeito? Ah, não, tem que ser uma luta constante. Parou, parou. Se você der uma recaída, é que hoje eu estou muito nervoso. Então vai orar, miserável. Né? Usa os mecanismos. Você tem que deixar isso claro. Porque tem gente que vem no aconselhamento bíblico e acha que é mágica. Ah, eu fui lá conversar com o pastor, então, ó, o pastor vai orar, em posição de mão na minha cabeça, e eu nunca mais vou ter desejos pecaminosos na minha vida. Não, meu amigo.
O aconselhamento é para te ensinar a lutar contra os desejos. O aconselhamento é para te ensinar a mortificar o seu próprio eu. É para te mostrar que nós estamos nessa luta. Fazer o aconselhamento? Não, isso aí, todos eles vão chegar nisso. Todos eles. Todo aconselhado vai querer que você, inclusive, referenda para falar que eu não estou certo. Todos eles. Mas é toda a conversa. Né? Bateu na mulher, mas eu vou explicar quem é minha mulher, o senhor vai me dar razão. E vai falar que eu bati pouco ainda. Todos eles vêm com a ideia de achar o referendo do conselheiro. E ainda vai falar, eu fui, conversei com ele e ele me deu razão. O bicho é danado. Joga a culpa na mulher de tal forma, denigra, irmão. Então é isso. Então veja, irmãos, dentro do aconselhamento, você não pode deixar de informar a responsabilidade do aconselhando que ele intencionalmente tem que desejar pela mudança, seja qual esfera que ela tiver. Né? Então, você é responsável pela busca de conhecimento para mudar aí a situação. Você é o responsável pelas suas próprias inclinações. Você é responsável pelas suas escolhas. Você é responsável pelas suas decisões. Né? Então, essa ideia, né, do conhecimento, inclinação, escolha de decisões, tem que ficar claro que é uma responsabilidade do aconselhante. Mesmo porque o aconselhamento, irmãos, ele vai usar a palavra de Deus para apontar a solução bíblica. Mas quem que vai ter que aplicar isso no dia a dia vai ser quem? O próprio aconselhante. Não tem o que fazer. É lógico que a gente não despreza a ação sobrenatural de Deus, né? O Espírito de Deus agindo em nós, mas isso não isenta a nossa responsabilidade. Tudo bem? Vamos ver alguns textos aqui. Romanos 14. Romanos 14, verso 12. Paulo vai dizer assim: assim, pois, cada um de nós dará contas do cônjuge a Deus. É isso que está escrito aí? Não. Cada um de nós dará contas do vizinho. Não. Do pai, da mãe, do filho, da filha. Não. Cada um de nós dará contas de si mesmo. A quem? A Deus. Não vai adiantar você chegar lá, foi a mulher que você me deu. Não, meu amigo. Adão já tentou isso e não deu certo. Adão tentou. Por que contigo você acha que vai dar certo? Cada um vai prestar contas de si mesmo. 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 5. Verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ai, mas é uma inclinação muito forte, pastor. Ai, não dói, não posso ver um rabo de saia, ai, não posso ver um homem bonito. Você vai prestar conta disso. A responsabilidade é sua. Não adianta falar, não, mas é que todo mundo fazia.
Deus sabe que esse mundo é quebrado, que esse mundo é caído. Você não vai precisar lembrar ele disso. O que vai contar é o seu procedimento, a sua postura. Você vai ter que lembrar o aconselhando que a responsabilidade é dele. O que mais? Vamos lá, voltar lá para o Antigo Testamento, Ezequiel 18. Se for ler o Ezequiel capítulo 18 inteiro, é importante. Ele vai tratar aqui da responsabilidade individual de cada um. Um pai tranqueira gerou um filho bom, o filho não vai ser responsabilizado pelo pai tranqueira. Esse filho bom gera um filho que é tranqueira, esse pai bom não vai ser responsabilizado pelo filho tranqueiro. Cada um é responsável pelo seu próprio pecado. Veja o que, resumo aí, Ezequiel 18, verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não leva a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre esse. Cada um é responsável pelo que faz. Não, eu sou assim, pastor, porque meu pai, meu avô, não, eu fiz uma regressão, o meu trisavô, ele era adulto, por isso que eu sou mulherengo. Não, meu amigo, a responsabilidade é sua. E a responsabilidade por mudança é sua. Por isso que a teologia é importante. Você está numa igreja onde tem maldição hereditária, a pessoa vai jogar a culpa lá no trisavô, lá no tataravô. Não, que meu tataravô ele é mulherengo, por isso que eu sou mulherengo também. É maldição hereditária. Ezequiel 18 quebra qualquer visão sobre maldição hereditária. Cada um é responsável pelo seu próprio pecado e pela sua própria justiça. Não tem como jogar a culpa nos outros. Tudo bem? Colossenses. Voltemos aqui para o Novo Testamento. Colossenses capítulo 3, verso 25. Porque muitas vezes, irmãos, o aconselhado ele vai chegar para você e falar assim, mas eu sou assim porque eu puxei meu tio. Não, mas eu sou assim porque eu puxei... Você pode até ter puxado, mas isso não é desculpa para você não mudar. Porque seu tio ou sua tia era pecador ou pecadora, não referenda o fato de você cair no mesmo pecado, ou ter a mesma prática. Né? Ter a mesma postura, ter a mesma intenção. Não. Você é responsável pela sua postura. Colossenses capítulo 3, verso 25, ele diz assim, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoa. Pode ser qualquer um. Se você faz injustiça, você vai colher de acordo com a prática de justiça que você teve. Pode ser que demore um pouquinho. Né? A lei da semeadura, provavelmente você já ouviu falar. Aquilo que o homem plantar, vai colher. Não tem como. Esse é um princípio bíblico. A colheita é certa. Se você plantou sem saber a semente que você plantou, o problema é seu, porque você vai colher justamente o que você plantou. Você tem que mostrar isso para o seu aconselhante. Falou, meu amigo, a responsabilidade é individual, é sua. E você tem que decidir mudar. Existem mecanismos para te auxiliar, mas a responsabilidade é sua. Romanos 12, 2. Texto mais conhecido, né? Então nós estamos aqui, irmãos, vou aqui alguns pressupostos do que o aconselhamento bíblico faz, né? Então aqui 12, 2 vai dizer assim, não vos conformeis com esse século,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a ideia é assim, mas o mundo é assim mesmo. Mas todo mundo faz. Aí a Bíblia diz, não, meu amigo, você não vai se conformar com essa verdade. Não é porque as ideologias da geração presente estão aí influenciando um monte de gente, você fala, mas é assim mesmo, né? Não tem mais jeito, né? Não. Cada um de nós precisa transformar, renovar o jeito de pensar, para não se adequar ao padrão do mundo, mas adequar ao padrão de Deus. E assim experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele. É você que tem que transformar a sua mente. Mas Deus diz que vai mudar a minha mente. Tudo bem, é um processo que ele vai te ajudar. Mas você continua sendo o responsável por isso. Se aprofunda, busca conhecimento, vai, você tem que ir lá. Efésios 4. Efésios capítulo 4, verso 22. O despir, né? Veja, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedência da verdade. Então veja, é uma exigência que eu tenho que tirar aquilo que não presta e me revestir do que presta. Isso é um exercício que quem vai fazer? O próprio conselhando. Você precisa se despir. Você tem que identificar o que tem que ser retirado na sua vida, jogar isso fora e se revestir do que é novo. O conselheiro vai ajudar, você pode criar uma rede de auxílio para ele, que é a vida congregacional, a vida congregal, às vezes a sociedade interna que vai trabalhar com ele, ser uma rede de apoio, mas a responsabilidade continua sendo do indivíduo. Intencionalmente, ele tem que ter a intenção de mudar. Ele vai traçar uma estratégia de mudança. Toda vez que tem festa de final de ano lá na empresa, eu encho a cara. O que eu vou fazer? Não vou esse ano, cara. Que é isso? Todo mundo vai? Só você que não vai? Só eu que não vou. Eu não consigo me controlar. Então eu não vou. Que isso, rapaz? Vamos lá. Eu não vou. Porque você sabe que se for, você vai pôr o pé na jaca mesmo. Não tem jeito. Então pronto, eu não vou. Você vai intencionalmente traçar um plano para você vencer aquela prática pecaminosa. Você tem que pular. Intencionalmente. A responsabilidade é sua. Lógico que tem gente que vai te ajudar, aquela coisa toda, mas continua sendo sua. 1 Coríntios 10, 31, né? Um texto conhecido, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Intencionalmente, você tem que fazer as coisas pensando em glorificar a Deus. Tudo o que fizermos. E o Salmo 51, 10, para a gente fechar aqui essa sequência. Diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Você vê aqui um exemplo da busca pelo auxílio divino. Lógico, mas mesmo você orando para que Deus age na sua vida, isso não isenta a sua responsabilidade intencional de buscar a mudança. E aí, isso vai ser numa perspectiva de pensamento, né, cognitivo,
que eu preciso mudar na minha mente, de afeição, né, de sentimento, o que eu preciso mudar, e de vontade, de volição, de desejo. São as 3 áreas que você tem que intencionalmente traçar um plano para mudar. Porque a tendência nossa, irmãos, na sequência aí, por eu ter vontade de alguma coisa, por eu me apaixonar por aquilo, eu vou mudar o meu modo de pensar, os meus argumentos, a minha fala, né, defendendo aquilo. É o cara que resolve se divorciar, aí você vai conversar com ele e fala assim, não, mas eu tenho o direito de ser feliz. Isso já está ali, ó. Aí você fala, realmente, você tem direito de ser feliz com a mulher que você fez um voto na sua mocidade. Não, mas com ela não dá mais. O tempo que eu tinha para ela ser feliz com ela já foi. E ele vai usar todo o argumento possível e imaginário. Uma vez aconselhando um cara que é drogado. Fumava uma maconha terrivelmente. Aí nós fomos conversar com o cara chegou, como que chegou no pensamento dele? Não, mas a Bíblia diz que Deus nos deu toda a erva verde. Está lá, em Gênesis. Não estou fazendo nada de errado. Deus falou, toda a erva verde será para o seu consumo. Eu assim, por que você não fez uma maconha laranja, né? Vermelha. Não. Aí o argumento dele para fumar maconha é porque era uma erva verde. Deus criou todas as ervas verdes para o nosso consumo. Mas você come alface? Não, alface eu não gosto. E aí você fala assim, mas peraí, Zé Ruela era um pastor, cara. Um pastor aqui de Araraquara que saía daqui de Araraquara para ir lá em América Brasiliense com um membro da Igreja Presbiteriana do Brasil lá de América, porque aqui ficava feio se alguém visse. Então ele ia lá para América. E o cara era membro da igreja. Aí esse é membro da igreja que a gente foi confrontar. Mas ele, não, inclusive o pastor é que traz. Olha só, o cara chegou na parte do pensamento e para ele aquilo lá não era nada, não tinha nada de errado naquilo lá. Porque Deus fez toda a erva verde. Olha. A culpa de quem agora? Quem que criou? Deus. Então, quando a pessoa quer, ela chega no ponto do pensamento, irmão, de ter argumentos para a prática pecaminosa que você fala assim, não é possível que o cara está usando isso de argumento. Mas ele vai usar. E é por isso que você precisa, nesse processo de aconselhamento, fazer o quê? Informar que a verdade bíblica é a verdade. E que os argumentos e a verdade que ele cria, não. E que ele intencionalmente precisa se adequar, não só à vontade, não só ao sentimento, mas também o pensamento, a mente dele, no padrão de Deus. Não naquilo que ele acha, não naquilo que ele construiu, não naquilo que ele argumentou e formulou. Porque senão aí a Bíblia não é autoridade para fazer mudança nele. Então vamos lá. E lembrando aí esses 4 primeiros pontos, né? Vamos voltar aqui rapidamente. Primeiro pressuposto aí é ouvir, né? Ouvir e interagir. O segundo pressuposto, reforçar a autoridade e suficiência bíblica. O terceiro, firmar as promessas bíblicas. É possível mudar, a Bíblia garante que é possível mudar. E o quarto é informar sobre a responsabilidade individual para mudar. Tanto o pensamento, os sentimentos e as vontades. Isso, o Gary Collins, né, que é um dos que nós estamos mencionando aqui, tem gente que não gosta muito dele, prefere a postura do Jay Adams,
Mas nesse ponto eu acho interessante. O que faz o aconselhamento, ele trabalha aqui o ponto 2, 3 e 4, né? Reforçar a autoridade bíblica, firmar as promessas e informar a responsabilidade. Ele coloca isso aqui como sendo ainda a primeira fase do aconselhamento. Porque aqui você está fundamentando, ele chama isso aqui de planejamento. Você está, então, fundamentando todas as verdades necessárias para aí, então, começar o quinto ponto, que aí é já caminhar para a solução. Já para apresentar a solução bíblica. Porque não adianta nada se apresentar uma solução bíblica para alguém que não crê na Bíblia como palavra de Deus. Se ele não reconhece a autoridade bíblica e a autoridade divina, você vai falar para ele, eu não quero. Então você vai ter que trabalhar. Por isso que aconselhamento, discipulado, o aconselhamento evangelismo, anda de mãos dadas. Quando você está tratando de aconselhamento de crente, beleza, você vai só relembrar isso aqui. Mas quando é aconselhamento de uma pessoa que não é, então você vai ter que investir tempo nesses 3 pontos aqui, que é o 2º, 3º e 4º, que Gary Cole chama de planejamento. Na verdade, é você estruturando a base, o alicerce, para que a pessoa então reconheça a suficiência bíblica, a autoridade de Deus e a responsabilidade dele mudar, para que aí então você avance para a prática propriamente do aconselhamento, que aí então o problema é esse, a visão bíblica é essa, e a solução bíblica para esse problema é essa. E aí começa a traçar as estratégias para aplicar a solução bíblica para aquele problema. Se é perdão, se é confissão, se é mudança, se é fugir de determinadas situações. Aí vai apresentar. E aí, se Deus quiser, então, na semana que vem, aí a gente entra, né, no 5º ponto, que aí tem uma série de subdivisões, que é acompanhar o aconselhando, o aconselhado, ensinando a guardar todas as coisas que Jesus nos ensinou. Que aí entra praticamente uns 7 ou 8 pontos, eu não vou lembrar de cabeça quantos tem aqui, mas um processo para começar a aplicar cada verdade bíblica a uma realidade daquilo que você identificou no primeiro ponto, que foi o ouvir. Que você reforçou no 2º, no 3º e no 4º ponto, que é o planejamento. E aí agora você começa a aplicar as verdades bíblicas, e aí, inclusive, fazendo exercício, irmãos. Né? Nós vamos ver isso mais para frente aqui. E aí esse 5º ponto, então, que é acompanhar o aconselhado. Pastor, e vai ter recaída? Batata. Vai. Isso aconselhando, o conselheiro, ele tem que estar disposto a acompanhar. Porque vai ter recaída? Vai, geralmente tem. Mas você tem que trazer o cara de novo, reforçar, às vezes, algumas promessas novamente, do perdão de Deus, da confissão. E aí, aquele lá não deu certo, aquela estratégia não deu certo, vamos tentar outra. E aí você vai mudando, ensinando o cara a mudar biblicamente. E aí depois, lá na frente, nós vamos ver que esse mudar, ele vai tratar da perspectiva da vontade, do sentimento e do pensamento. Ele vai usar lá, né, a questão do coração. O pior lugar é isso, o pensamento como sinônimo do coração. Porque quando o pecado conseguiu habitar dentro do seu coração, que ele faz parte da sua essência. Tem gente que aprende a mentir de tal forma, e a mentira é tão a essência dele, que ele mente e ele acha que ele não está pecando. E não fica vermelho mais. A pupila nem mexe. Porque aquilo já está intrínseco nele. O dia que ele fala uma verdade, aí sim ele fica vermelho.
É o dia que ele está mentindo. Não. Então veja, está lá, intrínseco, negócio já entrou. Mais difícil esse caso? Claro que é. Só para finalizar, né, antes de entrar nisso, um exemplo. Você vai tratar, principalmente nesse mundo que nós estamos, com a influência LGBT, que as crianças têm que descobrir qual que é o seu gênero, tal, tem mais de 200 e tal. Às vezes você vai encontrar pessoas que, influenciadas por isso, começaram a despertar um desejo que é natural, a descoberta da sexualidade, isso aí todo mundo tem, né? Criança, né? Menino ainda, pequenininho, você vê às vezes pequenininho, um puxando a fralda do outro para ver o que tem dentro. Então faz parte do processo aí da descoberta da sexualidade. Só que por conta da influência, o que eles recebem de influência? Você é o quê? Eu sou menino. Mas você tem certeza disso? Eu acho que sim. Você gosta de menina? Eu acho que gosto. Mas você já ficou com menina para saber se gosta? Não. E com menino? Já ficou com menino? Já beijou algum menino? Não. Beijei não. Então como você sabe que você não gosta? Você nunca beijou. Você nunca fez isso, você nunca fez aquilo. Então, esse é o contexto. Aí o que acontece? Essa menina ou esse menino, influenciado pelo meio, essa menina vai lá dar um beijo na amiguinha. Pronto, na cabeça dela, o que ela é? Lésbica. Nós vamos estudar essa questão das esferas. A questão da vontade não faz de você o rótulo daquilo. Nem o sentimento. Mas quando tiver no coração, aí sim, eu posso dizer que você é ou que você não é. Que prática de pecado você tem ou que não tem. Porque uma das coisas que a gente tem que fazer diferenciação, irmãos, que ser tentado não é pecado. O pecado é dar vazão à tentação. Mas ser tentado não é pecado. Se assim fosse, então Jesus teria pecado, porque ele foi tentado. Então, ter a vontade ou ser tentado em fazer determinada coisa não faz de mim ainda um pecador. Então, eu vou aprender a lidar com essa situação. Então, cada conselhando que vem, eu tenho que identificar qual esfera que ele vai estar da prática pecaminosa. Porque senão eu crio um bicho de 7 cabeças. Às vezes é uma situação puramente superficial, de influência ainda que não gravou, não faz parte da essência dele, e aí eu já trato ele como um homossexual. Aí eu coloco um peso que não existe. O conselheiro ele precisa conhecer bem essas 3 esferas para poder auxiliar o aconselhado da maneira mais correta. Né? Porque no mundo que essa menina que deu um beijo na amiguinha, no outro dia todo mundo na escola está falando, ela é lésbica. Beijou fulano. Aí aquilo vai encucando. Então, a gente tem que estar atento, principalmente com os mais jovens. Por isso que é mais fácil, na perspectiva humana, né? Perspectiva de Deus, Deus transforma qualquer hora. Mas na perspectiva humana, você consegue vencer os pecados que ainda não foram para o coração. Às vezes, inclinações pecaminosas que você está vendo, você começou a ter uma inclinação para determinada coisa, é mais fácil você mudar quando está no começo. Quais são os pecados mais difíceis de mudar? É aquele que você faz desde sempre. É aquilo que já está arraigado no seu coração, que é a sua essência. Aí você vai ter que gastar muito mais força, muito mais energia para lutar contra ele. Tudo bem? Semana que vem, se Deus quiser, então a gente mantém aí respondendo o que faz aconselhamento, entrando nesse 5º ponto, que é o acompanhar o aconselhado, ensinando a guardar todas as coisas. Né? Você vai ter que andar junto, discipular, ensinar. Ensinar a falar.
Aí você vai ter que começar a mostrar, às vezes, expressões que ele fala. E você fala, pô, essa palavra você não pode falar isso, cara. É incrível o número de crentes que vem fazer aconselhamento comigo que fala palavrão assim como se estivesse falando amém. Ele nem vê o que ele está falando. Fala assim, solta na maior naturalidade. Em determinado momento você vai ter que chegar, você está prestando atenção em como está o seu palavreado? Não. Aí você fala, você falou isso. Aí ele solta outra palavra. Não, eu falei isso mesmo. Valeu. Você vai ensinar. E aí para ensinar você vai ter que tratar às vezes coisas que você fala assim, mas isso é tão pequeno. Mas esse pequeno vai mudar muita coisa lá na frente. Tudo bem?